Feitiçaria, ocultismo e magia negra. O que são elas? A feitiçaria, o ocultismo e a magia negra são conceitos relacionados, mas ao mesmo tempo distintos. Têm sido objetos ao longo de toda a história de fascínio e ao mesmo tempo de temor, de pavor, de medo. Por exemplo, quando nós falamos das feiticeiras, das bruxas, nós vemos a bruxa com a magia dos gregos, a feitiçaria dos celtas e a bruxaria dos africanos, de forma que foram muito temidas na Idade Média e até hoje, em nossos dias atuais, são muito temidas, embora muitos não acreditam, mas de forma bem presente no meio do nosso cotidiano. Hoje eu quero distinguir um pouquinho sobre o que é cada um desses fatos. Por exemplo, a feitiçaria é a prática de usar poderes mágicos ou sobrenaturais para alcançar objetivos específicos, tais como curar doenças, proteger contra males ou influenciar eventos. Mas entenda que o diabo é sutil. Quando você começar a estudar, a ler livros tais como esses, que você está vendo aí, que Edir Macedo, ele entra a fundo sobre orixás, caboclos e guias, que ele fala sobre os rituais que eram feitos nesses tópicos para cada um deles. Ele fala que cada uma das imagens que nós conhecemos, que são usadas em muitos altares, são também usadas pelos orixás e por esses caboclos e guias. Fala também da profundidade de algumas feitiçarias, bruxarias, de forma bem escondida no místico dentro desses assuntos. Então, quando você quiser aprofundar um pouquinho mais e ter um conhecimento melhor, entenda como as pessoas são dispostas a aprofundarem no mais nojento, podre das situações para obter esse poder de trazer curas, de proteger contra males e ter a influência de trabalhar sobre eventos, de dominar sobre situações. Qual o preço as pessoas estão dispostas a pagarem para ter esses poderes? E não pense que eles não existem. Não pense que são brincadeiras. O diabo tem poder. A feitiçaria, a magia negra e o ocultismo são poderosos. Mas maior poder tem Deus sobre todas as coisas. A feitiçaria também, ela pode ser praticada de acordo, deixa bem claro isso para você entender, é de acordo com esse estudo deles, as características dele. Por exemplo, no Espiritismo nós vemos eles dizendo sobre as mesas brancas e as mesas negras. Então, ou seja, a feitiçaria, ela se coloca na caracterização de atos positivos e atos negativos, conhecendo como feitiçaria branca e feitiçaria negra. Por exemplo, de feitiçaria, eles incluem práticas de rituais e utilização de ervas e plantas medicinais e a invocação de espíritos ou entidades sobrenaturais. O que seria isso? Demônios, espíritos malignos. O ocultismo. O ocultismo é o estudo e prática de conhecimentos esotéricos e misteriosos, muitas vezes relacionados à natureza divina, à alma humana e ao universo. Práticas tais como tarô, búzio, horóscopo, cartas e outras coisas mais. O ocultismo pode incluir a prática da magia, da astrologia, da alquimia, da teosofia e outras disciplinas esotéricas.
Ele busca entender os mistérios da vida e do universo. A busca pela iluminação espiritual e a obtenção de poderes sobrenaturais. Olha o tanto de coisa que tem por trás do ocultismo. A magia negra, por sua vez, ela tem o objetivo de usar poderes mágicos e sobrenaturais para causar mal, destruição e sofrimento aos outros. Um exemplo da magia negra é o voodoo, que a gente conhece como aquele bonequinho que é usado com várias fagulhas e agulhas nele, com terras de cemitério, no objetivo de matar, destruir outras vidas. A magia negra ela é muitas vezes associada à feitiçaria e também ao ocultismo, mas ela pode também ser praticada de forma independente. Alguns exemplos de magia negra incluem a práticas de rituais de maldição, ou seja, feitiços, obras de macumbaria, rituais para destruírem vidas. E quantas pessoas, quantas famílias, quantas empresas, quantas cidades, estados e até mesmo nações que são destruídas pelo poder da magia negra. E o que elas utilizam para fazer esses rituais? Objetos mágicos para causar mal às pessoas. E a invocação de entidades e forças sobrenaturais malignas, seres e demônios. A diferença e relacionamento entre elas: a feitiçaria e o ocultismo, como já disse, há quem diga, há quem denomine, há quem caracterize como partes positivas e negativas. Mas o ocultismo, ele é bem claro no seu posicionamento de o seu objetivo é só destruir, matar. E Jesus usa uma metáfora dizendo que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E nessa metáfora, esse ladrão, ele é a representatividade do inimigo. Há muitos que dizem por aí, não é o diabo. De fato, não é uma metáfora. Ele está ilustrando qual é o objetivo do ladrão ali. Mas qual é o ladrão que rouba a sua alegria? Qual é o ladrão que rouba os seus sonhos? Qual é o ladrão que destrói seu casamento? Destrói a sua vida? Destrói os seus projetos? Não há outro ladrão, senão aquele que fica ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, de fato, essa ilustração representa o diabo. Qual é esse objetivo da magia negra? Ela busca entender os mistérios da vida e do universo. A feitiçaria e a magia negra buscam usar poderes mágicos e sobrenaturais para alcançar objetivos específicos. Quantas pessoas que você já ouviu dizer que fizeram pactos demoníacos para chegarem num nível de poder aquisitivo, financeiro, monetário, aonde chegaram? Dos poderes de influências, como chegaram? Vários MCs da vida, vários youtubers, para chegarem aonde chegaram, vieram através da feitiçaria, da magia negra e do ocultismo. E quais as consequências disso tudo? Uma das consequências pesadas, tanto para aqueles que praticam, quanto para outras pessoas, é magia negra, a feitiçaria e o ocultismo, e em especial e peso bem maior, a magia negra. As pessoas podem perder esse controle que elas dizem ter e serem totalmente dominadas por espíritos
malignos, por demônios, e perdendo esse controle que elas pensam ter, elas acabam sendo o próprio diabo personificado em pessoa. Já viu a expressão o diabo em pessoa? Tá aí. Essas pessoas, Pai de Santo, as pessoas que se entregam de corpo e alma para serem usadas pelos demônios, para serem mestres naquilo que fazem. Por que a bruxaria africana é tão temida? É porque os bruxos africanos, há quem diga que eles possuem poderes tão absurdos que eles conseguem até mesmo levedar na frente de outras pessoas. E o que eu e você temos feito para alcançarmos ser usados por Deus, para transformar vidas, para abençoar vidas, para resgatar vidas? O que eu e você temos feito? Será que estamos dispostos a pagar o preço, não no sacrifício, não de subir escadarias de joelhos, não de viajar e gastar fortunas para ir para outros lugares, mas no jejum, na oração e na consagração? Será que eu e você estamos dispostos a isso? Símbolos do Halloween e o seu significado. Se eu perguntar para você sobre alguns símbolos do Halloween, com certeza, alguns dos quais se destacaria seria a caveira, as abóboras, as vassourinhas. São alguns dos símbolos e utensílios que o Halloween usa em suas festas e caracterizações de fantasias. Desses símbolos do Halloween, eu quero começar falando sobre as caveiras. O que representa a caveira? A caveira representa símbolos da transição da morte para o além. Símbolos e representações de espíritos de morte ou sombras da morte. Mas, enquanto usam essa simbologia da morte, Cristo é a luz da nossa vida. As caveiras, elas possuem herança celta. A morte era uma das partes naturais da vida, e de fato é uma parte natural da vida. Porém, que os espíritos dos ancestrais, de acordo com a cultura celta, como nós já dizemos, eles continuavam a existir de acordo com a sua crença após a morte. E essas caveiras representavam os espíritos, porque eles poderiam trazer à memória, à tona, ao entendimento deles, que esses espíritos dos mortos, eles seriam honrados nessa festa, dos quais eles estariam em um holocausto, em uma forma de homenagem com bebidas, comidas e presentes aos seus ancestrais e entes queridos. Outro é o abóbora, ou seja, abóboras e caveiras têm a mesma representatividade. As abóboras por si, além de servir como guia, de acordo com a cultura dos celtas, eles acendiam luzes que iam guiando esses espíritos até eles. E as abóboras são símbolo também de colheita e abundância. É por isso que eles usavam essas abóboras na festa de Samhain, com que eles faziam a transição do verão para o inverno sombrio em adoração ao Deus da colheita que eles adoravam. Eles celebravam essas festas com rituais, dos quais
a representatividade seria a luz desses espíritos, a luz que guiaria todos eles durante a festa e, igualmente, hoje no Halloween. Essas abóboras representam as luzes que guiam os espíritos. É por isso que em cada desenho de uma abóbora sombria está uma luzinha, uma vela por dentro dela, que traz claridade, que serve como guia para os espíritos malignos e espíritos dos mortos virem até eles. Outro utensílio que eles usavam e usam muito na festa do Halloween é o caixão, que de igual modo a caveira também é um símbolo da morte e a transição para o além. É a representatividade do ciclo da vida. O ciclo da morte é celebrado durante o Halloween, porque através da morte é uma passagem, de acordo com a cultura deles, para outra dimensão. Porém, a realidade bíblica, como nós já repetimos por diversas vezes, que os mortos não voltam à vida. É impossível, de acordo com a base bíblica, de mortos voltarem à vida, exceto quando ressuscitarem para o julgamento final. Outros utensílios, vassouras, as vassourinhas das bruxas, que são usadas nessas festas, que servem como símbolo de purificação e também para varrer os espíritos ruins, que eram os espíritos da morte e espíritos diabólicos, de volta para o além. Quem é que nunca já viu pessoas com o misticismo de deixar vassouras atrás da porta na intenção de expulsar as coisas ruins? Alguns mitos que fazem parte dessas festas e da simbologia que está por trás dela. As máscaras. As máscaras são símbolos de transformação e da mudança. E eram usadas pelos celtas para se disfarçarem como espíritos demoníacos e deuses, e também como espíritos de mortos. Mais uma vez, relembrando que quando eles consideravam que esse portal era aberto, que o espírito dos seus ancestrais vinham de volta à vida para se comunicarem com eles, o que nós vemos nos filmes, como os zumbis que andam perambulando pelas ruas. Esses eram os espíritos da morte, aqueles entes queridos e ancestrais que voltavam à vida na celebração da noite desta festa. Pois essas máscaras eles usavam, os celtas, com a objetividade de parecerem com esses espíritos demoníacos, com os deuses da sua mitologia, para enganarem os verdadeiros espíritos malignos que passavam e perambulavam por eles para não os atingirem e pudessem se livrar do mal que os demônios poderiam fazer contra eles. As velaturas também são símbolos de morte e de transição para o além. Era nada mais e nada menos para criar uma simbologia, ou seja, uma atmosfera sombria e misteriosa. Esses símbolos e utensílios são uma parte central do Halloween. E todos eles têm o mesmo objetivo: serem usados para criar uma atmosfera misteriosa, sombria, tenebrosa, que causa medo, pavor e morte. E todos esses utensílios eram usados para celebrar, para enaltecer, para exaltar o espírito da morte, do medo e do engano. Fantasias de monstros e bruxas e mortos. Estou fazendo um paralelo entre
os celtas e o Halloween de hoje que nós conhecemos. Eles fantasiavam de espíritos malignos, de demônios e de deuses. Hoje as fantasias são de monstros, bruxas e mortos. Pare e pense um pouquinho. Cada um desses que eu disse tem como origem esses rituais pagãos. E o que eles faziam com isso? Para que trouxessem medo, pavor, desespero e trevas, um ambiente sombrio. Porém, o que nós lemos em Efésios, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, que nos diz assim: mas em Cristo recebemos o espírito de poder, de amor e mente sã. Em outras palavras, espírito de ousadia e intrepidez. Quantas pessoas hoje estão depressivas, com síndromes terríveis, com medo de tudo, com pavores noturnos. O que são isso? Espíritos malignos que adentram para o ambiente através de filmes de terror, de filmes de ficção que trazem consigo esse clima sombrio e tenebroso. Por exemplo, de suspense. E muitas das vezes nesses filmes de terror você abre as portas para a dimensão espiritual, para que enquanto você está assistindo, demônios são invocados dentro da sua casa e você não tem percebido. Demônios têm sido adorados, ovacionados dentro da sua casa e você não tem dado nenhuma ligança para isso. Não tem nada a ver, não tem problema assistir filmes de terror. Mas tem. Porque se esse ambiente sombrio e se invocam o mal dentro da sua casa. Alguns filmezinhos que parecem inofensivos, por exemplo, o Brinquedo Assassino. Quando você assiste o Brinquedo Assassino, quantas vezes ele faz invocação de demônios dentro da sua casa? Ou alguns filmes como Jason, Poltergeist e outros filmes de terror que tem por aí, invocação do mal, premonição. Tudo isso, quando você assiste, você está abrindo o ambiente do seu lar para que demônios entrem, façam dele morada. A Bíblia diz que quando um espírito é expulso, ele sai vagando por aí. E quando ele não encontra morada, ele decide retornar para a sua casa. E quando ele retorna para a sua casa, ele não vem sozinho. Ele vem com mais 7 espíritos e encontra a casa limpa e pronta para morar. E o estado dessa pessoa é bem pior do que o seu estado anterior. É por isso que muitos lares estão destruídos com contendas, com brigas, com criminalidade, feminicídios, por causa de coisas que parecem inofensivas, mas que fazem grande mal para a sua família. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 22, nos diz assim: no sentido de que, quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências, e não vos renoveis do espírito, e nos renoveis, deixa eu corrigir aqui, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes na verdade. Ou seja, todo espírito de engano é jogado por terra hoje, porque o Senhor é verdade, e a verdade nos liberta, nos transforma e nos capacita a viver uma vida abençoada na presença dele. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida, e pode transformar
situações. Agora, doces e travessuras. Essa brincadeira aparentemente inocente, descontraída, de acordo com pesquisas nos Estados Unidos, fez com que eles descobrissem que o número de abusos sexuais, de latrocínios, de roubos, de coisas maléficas, rituais com crianças, cresceram de maneira assustadora. Porque ao bater nas portas com os doces e travessuras, aproveitavam para entrar nas casas, abusar de mulheres, roubarem, matarem, por causa de uma simples brincadeira que parece tão inofensiva. E o que esses doces e travessuras têm a ver com isso? De acordo com a cultura celta, esses estão ligados à oferenda oferecida aos mortos. Essas oferendas eram dadas aos mortos para quê? Para agradarem ele. E por que os doces eram dados para as pessoas? Por que as travessuras eram substituídas por esse alimento? Qual é a objetividade disso? Oferendas aos mortos. Oferenda ao medo. Mas em Cristo, querido, nós temos a doce e preciosa graça. A graça que nos alcança. A graça que nos transforma. A graça que nos traz vida. Provérbios 16, verso de número. Provérbios 16, verso de número 24, nos diz assim. Provérbios 16, verso 24. Provérbios 16, 24, nos diz exatamente assim. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Aquilo que é doce para os nossos ouvidos, para o ouvido de outras pessoas, palavras que trazem vida, esperança, que tiram medo, porque escrito está que o verdadeiro amor, que é Deus, porque Deus é amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então todo medo que tem alcançado a sua vida, tem alcançado a sua família, tem tirado a sua esperança e o seu vigor de viver. Hoje todo medo é jogado por terra porque o verdadeiro amor, que é Cristo, lança fora todo medo. Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo 103, nos diz assim: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. As palavras do Senhor, elas são doces, porque elas tiram todo o amargo da nossa vida. As palavras do Senhor são doces, porque elas são a bússola que nos conduz a sermos melhores a cada dia. As palavras do Senhor são doces, porque ela tem poder de libertar aquele que está aflito, aquele que está cansado e sobrecarregado, alcança alívio. Aquele que, ainda que passa por momentos de adversidades, ele sabe que o Senhor dos exércitos está com ele. E o Deus de Jacó é o seu refúgio. Ele sabe que basta olhar para o alto, elevar os olhos para os montes, porque é de lá que virá o nosso socorro. Porque o nosso Deus não dorme, está presente conosco o tempo todo. Quando doce
são as suas palavras, mais doces do que o mel à minha boca. Palavras maravilhosas, doce ao nosso paladar. Enquanto o mundo celebra a escuridão, enquanto o mundo celebra o medo, enquanto o mundo celebra a morte, nós celebramos Jesus, que é a luz do mundo, a ressurreição e a vida. Como diz Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Receba a luz de Cristo na sua vida hoje. Receba a luz que transforma o seu ambiente hoje. Receba a luz que arranca os aguilhões da morte, trazendo vida, paz e esperança. Como eu devo me posicionar em relação a tudo isso? Como eu devo me posicionar em relação a tudo isso? Volto mais uma vez à carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nos deixa bem claro como eu devo me posicionar a respeito disso. Versículo 14 em diante, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, em outras versões com os infiéis, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porquanto nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, sintetizando tudo isso que nós acabamos de ler, não participe desse tipo de festa, desse tipo de práticas que promovem medo, morte, ocultismo, feitiçarias. Cristão não se fantasia de trevas, mas se reveste de santidade. Revestivos do Senhor, se prepare, revestir de toda a armadura de Deus em Efésios 6. Ensinar as crianças. Provérbios 22:6 diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, jamais se desviará dele. O que é ensinar o menino no caminho que deve andar? É em tudo, nas atitudes, nos pensamentos, na fé, no conhecimento do que é cultura e o que é uma festa pagã. Embora as festas pagãs tenham se tornado culturais e até transculturais como essa, mas ensiná-los a diferença entre cultura e a fé, e que são respaldados na Constituição Federal, do qual não pode se obrigar ninguém a fazer nenhum tipo de participação em festas que não condizem com o seu credo religioso e com sua fé. Por exemplo, você jamais vai ver adventista de sétimo dia trabalhar no dia de sábado. Nem mesmo para prestar concursos públicos, eles são obrigados a fazerem provas no dia de sábado. Então nós somos protegidos e resguardados pela Constituição Federal. Então ensine seu filho a diferença entre a cultura e a fé. Ensine para ele que não é uma brincadeira totalmente inocente, mas sim um ambiente espiritual e real. Então, de acordo com a Bíblia, com a palavra, com a sabedoria milenar,
não é possível ter comunhão com Deus e com as coisas de ídolos e demônios ao mesmo tempo. Por exemplo, festas juninas. Por que festa junina não é propício eu participar? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me santifica. Sabendo que essas festas são festas de São João, de São Jorge, de São Judas, Tadeu e outros mais, ou seja, festas consagradas a ídolos. E que comunhão tem as trevas com a luz. Terceiro, aproveitar como oportunidade para trazer luz à vida de outras pessoas. Aproveitar como oportunidade de se posicionar dizendo que Cristo é a luz do mundo, que Cristo é a vida. De trazer que no lugar de trick or treat, ou seja, doces e travessuras, ao prazer de adentrar e aprofundar numa palavra que transforma, que liberta, que cura e que, muito mais do que isso, te garante o passaporte para a vida eterna ao lado do Pai. Em quarto lugar, viver como testemunhas, mostrar que a alegria do Senhor é a nossa força e que na presença do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria, que não é o medo, não é a morte, não é as trevas, não é o inferno que tem poder sobre nossa vida, e sim aquele que disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero deixar uma mensagem final para você, e aqui eu concluo essa série que foi tão poderosa e esclarecedora. O Halloween, ela é uma festa que exalta morte, medo e trevas. Nós, como cristãos, não podemos andar entre caveiras e trevas, porque já fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue que traz vida, que traz esperança, que traz amor e renovo. A única vez que Deus permitiu com que alguém se envolvesse entre caveiras e mortos foi para ministrar a vida, que quando Deus coloca Ezequiel no vale de ossos secos. E todas as vezes que Deus permitir que você envolva nesse ambiente, é para trazer a luz de Cristo a outras vidas. A cruz de Cristo não foi fantasia. A cruz de Cristo foi para mostrar para o inferno: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó inferno, cadê sua força? Porque Jesus venceu a morte e o inferno. Jesus é aquele que pode fazer tudo por nós e nos trazer vida, paz e esperança. Somente Ele tem o poder de fazer com que eu e você compreenda de uma vez por todas que enquanto o mundo celebra a morte, brincadeiras aparentemente inocentes, mas trazendo terror, medo, morte nas suas representatividades, nós servimos a um Deus que celebra vida, luz e esperança em Cristo Jesus. E aí, você vai continuar vivendo em um mundo que glorifica as trevas e quer se revestir de morte, de medo? Ou prefere entrar na presença de um Deus que é a luz desse mundo? Hoje é o tempo de você escolher. E aqui está diante de você alguém que está te trazendo o nome daquele que é a luz para a escuridão da sua vida. No mundo em que jazia em trevas, brilhou uma grande luz. E essa luz se chama Cristo Jesus, que ele se identifica dizendo: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue jamais andará em trevas e terá para sempre a luz da vida. Que Deus em Cristo te abençoe.
e que essa série tenha sido transformadora para a sua vida. E que nunca mais você permita que ventos de doutrinas invadem o seu entendimento. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima série, se Deus assim nos permitir. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família.